Olá, pessoal! E aí, estamos aqui de volta com os vídeos, não é, meu bem? É verdade, isso aí. Seja muito bem-vindo você ao nosso canal, seja muito bem-vindo você que já se inscreveu no nosso canal, você que nos curte, né, meu amor? Exatamente. É muito importante a sua participação, é muito importante que você continue fazendo tudo aquilo que você vem fazendo, compartilhando os vídeos, curtindo, comentando. Isso não só alegra o nosso coração, mas eu creio que Deus usa a sua vida para tocar em pessoas que nós não podemos chegar perto. Não é verdade? É verdade. Estamos muito felizes. Este está sendo o primeiro vídeo de 2022. É verdade. Então nós queremos que vocês nos ajudem e compartilhem mesmo a palavra de Deus. É o nosso maior interesse. Não é, meu bem? É verdade. Vamos lá? Hoje, meu amor, como sempre, quero trazer algo precioso da parte do Senhor, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo para nós. Porque a gente sabe, os dias são muito difíceis. E nada melhor como a palavra de Deus. Não só para trazer conforto ao nosso coração, mas para trazer entendimento por todos esses momentos que nós viemos passando, né? Sim. Porque a verdade é que os dias são difíceis. Bem difícil. Mas glória a Deus por tudo. Sim. Hoje eu gostaria, meu amor, de trazer uma reflexão para nós e eu gostaria que você te incentivar, toda vez que nós falamos isso, mas porque é bastante importante que você abra sua Bíblia, que você nos acompanhe lendo a Bíblia. Não deixe. Muitas vezes as pessoas são conduzidas para alguns caminhos errados porque as pessoas não conferem. Preferem simplesmente acreditar naquilo que está sendo falado na televisão, no rádio ou em qualquer outro meio, né, na internet, e não confere. Então, nós queremos incentivar que você possa conferir, que você possa, acompanhar conosco toda a palavra, tudo aquilo que a gente vai estar lendo aqui, ok? Isso. Eu queria ler algo que está escrito em Filipenses 4, a partir do versículo 2. Filipenses 4, a partir do versículo 2. E diz assim: agora suplico a Evódia e a Sintique que tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude estas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com os meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegre-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Até aqui, do versículo 2 até o 5. Aqui nós vemos algo, meu amor, que é muito comum. Hoje a gente começou falando o seguinte: os dias são maus, não é verdade? Os dias são bem complicados. Hoje, se eu pedisse para você que está nos assistindo, falar de algum problema, de alguma coisa que você teve de problema em relação a algum relacionamento, alguma pessoa, eu tenho certeza que você teria muitas histórias para contar, muitos fatos que acontecem no nosso dia a dia e que eles vêm de um relacionamento, né? O relacionamento interpessoal é um relacionamento bem difícil. E a gente está vivendo hoje num mundo onde muitas coisas estão sendo incentivadas. E estão sendo incentivadas e estão trazendo alguns problemas para nós. Problemas, quando eu falo problema para nós, não é só para mim, para minha esposa, é para todo mundo de uma maneira geral. Na verdade, hoje, quantas pessoas que você conhece que são extremamente egoístas? Quantas pessoas que vocês conhecem que, não dão mais carinho, que não falam mais com as pessoas?
sabe? Hoje em dia, a falta de compreensão, a falta, sabe? A individualidade, a divulgação e o incentivo à individualidade desacerbada, uma individualidade, sabe? Superlativa, ela é muito incentivada, ela é muito dada. Né? Você tem que ser o que você quiser e assim, as pessoas têm que te engolir, e isso é falado não só na questão interpessoal, mas isso é falado abertamente em todos os veículos de comunicação. A falta de gentileza. Pelo amor de Deus. A falta de gentileza também é algo que é muito visível. Sim, sim. Hoje nós vemos um mundo bem complicado. Complicado por quê? Complicado porque nós tornamos ele complicado. Sim. Nós, muitas vezes, só pensamos em nós. Só queremos, com aquele jargão, só queremos o nosso reino, né? A gente não quer fazer nada para os outros. Tudo que é de bom é para nós. O que não for bom, a gente quer para os outros, sabe? Ou também, a gente quer algo em troca. Sim. Né? Tem que ter algo que a pessoa vai me dar, o que eu vou ganhar para poder eu fazer. Não é de intenção boa. A pessoa quer exatamente. sempre algo, a pessoa fala assim, não, eu vou fazer isso aqui porque eu posso ter isso aqui. Algum benefício, né? E a verdade é que isso cada vez mais tem incentivado ao caos. Sim. Nós vemos hoje algumas notícias de guerras que estão eminentes, que estão para acontecer, mas em nome de Jesus não vão. Mas o que acontece? Muitas desgraças têm acontecido. Nós vemos o vírus, nós vemos pessoas procurando o culpado dos vírus, e automaticamente isso se torna um jogo de acusação. E aí o que acontece? Isso só dificulta a nossa própria vida. Isso só faz com que a nossa convivência com o irmão do lado, nossa convivência com a nossa família, com aqueles que estão próximos, dentro de casa, seja insustentável. Vizinhos, hoje tem filho brigando com pai brigando com mãe. Hoje já tem tempo, né? Não, mas hoje, com a velocidade... Ficou em evidência, eu acho. Com a velocidade da informação, meu amor, a pessoa filma a briga. Evidente isso, exatamente. A pessoa filma a briga e fala, não, porque eu sou desse partido e você é desse, e automaticamente as pessoas não discutem. As pessoas simplesmente, elas se agridem. A intolerância, ela é pregada, ela fala, não, você tem que ter tolerância, mas o seguinte, a partir do princípio que essa pessoa não concorda com você, as coisas começam a ficar bem complicadas. E aí, por que eu estou falando isso? Porque de uma briga que estava tendo aqui, né? A verdade é que é o seguinte, aqui dentro do contexto, nós vemos aqui duas mulheres tendo um problema. Logo aqui, no versículo 2 já fala que duas mulheres que trabalhavam juntas, estavam juntas ali, irmãs na começaram, fé, a versão fala. Começaram a ter um problema entre si, né? Algo que a gente está comum hoje. Muitas pessoas que hoje se relacionam, amanhã param de se relacionar por uma questão de divergência. E aí acontece, automaticamente foi chamada uma terceira pessoa para tentar amenizar, para tentar ajudar, para fazer algo bom, para falar assim, calma, não é assim, vamos viver em harmonia, vamos tentar um meio comum, vamos se respeitar. Mas a questão é o seguinte, o que eu queria trazer para nós hoje é o seguinte, no versículo 5, fala algo muito importante para nós. Primeiro, deu um panorama de um caos, de algo que vem acontecendo no nosso mundo atual. Duas pessoas se desentendendo, uma terceira tentando ajudar e aí para trazer harmonia. Mas no versículo 5 fala o seguinte, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Algumas versões falam o seguinte, que a amabilidade de vocês seja conhecida de todos. Aqui a minha diz, sejam amáveis com todos. Sim. Mesma coisa. A verdade é o seguinte, falta amor, falta amabilidade.
Na palavra de Deus, em Gálatas 5 no versículo 20, fala sobre os frutos da carne. E eu vou ler os frutos da carne de maneira rápida para você. Só para você entender e você tentar colocar no dia de hoje para ver se alguma dessas coisas acontece. Os frutos da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, peleja, brigas, dissensões, heresias, mentiras, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas. Nós vemos que os frutos da carne hoje estão muito mais em evidência do que qualquer outra coisa. Sim. Só um adendozinho aqui. Aqui essa minha versão, ela fala o seguinte: inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, são também características carnais. Sim. Os frutos da carne são as coisas que a gente faz como ser humano, vivendo aqui nesse mundo, coisas da nossa alma, né? Sim. Meus amigos, eu gostaria de trazer uma simples reflexão antes da gente continuar. Muitas vezes, eu não sei se você já escutou isso, meu amor. Quantas vezes você já escutou alguém falando assim: siga o teu coração, faz o que você quer, faz o que teu coração manda. Irmão, minha irmã, toda vez que alguém fala isso pra mim, eu acendo uma luz de atenção. Sim. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que meu coração é mau. Enganoso. Que o meu coração é enganoso. Que, sabe, que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço e faço o tempo todo. Então, quando alguém fala, segue o seu instinto, faz o que está no seu coração, eu fico com um ponto de, assim, um ponto de interrogação se realmente aquilo que eu tenho no coração é aquilo que Deus quer para mim. Porque a palavra de Deus fala sobre dois frutos, fala sobre o fruto da carne e o fruto do espírito. Sim. E muitas vezes o coração quer o fruto da carne, quer a satisfação própria. E o fruto do espírito só é possível àqueles que vivem no espírito. Aquele que tem Deus no coração, aquele que entende que não pode se fazer em todas as vezes aquilo que quer fazer, mas aquilo que precisa ser feito. Sim. Muitas vezes nós nos confundimos nisso e acabamos perdendo o foco. Não é verdade, meu amor? É verdade. Deixa eu só... Sim, meu amor, pode trazer algo para nós. Sim, isso que está escrito em Gálatas 5, os frutos da carne e os frutos do espírito. É um tema muito rico. Você, por favor, abra sua Bíblia, leia sobre os frutos da carne e os frutos do espírito. Os frutos da carne é tudo aquilo que a gente faz. São coisas que a nossa natureza humana, Sim. que nós lemos aqui, são as brigas, a mentira, acesso de raiva, a mentira, a idolatria, a falta de domínio próprio. Exatamente, o uso de drogas, são várias coisas. Sim. E o fruto do Espírito é algo que é produzido em nós através do Espírito Santo Sim. de Deus. Sim. Nós, como seres humanos, não conseguimos produzir isso. A gente pode até tentar, né? A gente tenta. A gente tenta ser amável, a gente tenta ter paciência, a gente tenta... São 9 frutos, são 9 os frutos do Espírito. A gente tenta ser bom, Sim. A gente tenta ter o domínio próprio, Sim. o controle, não é? A gente tenta. Sim. Mas, se você for ler na palavra de Deus o que está escrito em Gálatas 5, você precisa pedir ao Espírito Santo de Deus que produza esse fruto dentro de você. Porque nós sozinhos, nós não conseguimos. É verdade. A gente fica entre o fruto da carne, a gente fica ali lutando. O que a nossa natureza humana faz e fala, o que Sim. sai de dentro de nós,
justamente por causa desse coração que nós temos, o coração enganoso, o coração que maquina o mal. É o que está escrito na palavra de Deus, e nós, seres humanos, somos assim. Por isso que vivemos desse jeito. Agora, quando a gente chama o Espírito Santo de Deus, e só Ele, com o poder dele operando dentro de nós, da nossa alma, dentro dos desejos que nós temos de fazer as coisas do nosso jeito, somente o Espírito Santo de Deus vai gerar dentro de nós e vai produzir os frutos: amor, alegria, a paz, a bondade, a amabilidade. E essas são coisas que só Deus faz. Com certeza. A gente não consegue, a gente não dá conta. Nós percebemos aqui que é o seguinte: os frutos do Espírito, ele é buscado, ele é uma decisão sua. Exatamente. Você precisa chamar o Espírito Santo para habitar dentro de você, você precisa chamar e se submeter ao que ele tem para você. Exatamente. Você precisa ler a palavra e falar, ó, o Espírito, os frutos do Espírito são esses. Então eu preciso cumprir isso, não o que eu quero dar de resposta para aquilo que eu vivo no mundo. E isso é uma decisão. Na verdade, o amor, ele vem do próprio Deus e ele é derramado em nós. Ele é derramado em nós para que nós possamos vivenciar isso nos relacionamentos que nós temos. E aí, por que eu falei da amabilidade? Porque a amabilidade, meu amor, é o amor em ações. É o amor em atos. Hoje, nós vemos tanta dificuldade, nós vemos hoje as pessoas, meu amor, bom dia, boa tarde, boa noite. É algo simples, é algo que está muito ligado a não só a educação, mas é ser amável, é praticar a amabilidade, você dar bom dia, você falar boa noite, boa tarde, você falar olá, está tudo bem, dentro de casa, de uma maneira doce. Sim, meu amor, sim, você falar de uma maneira doce, por mais que você não queira falar, você precisa entender que o fruto do Espírito, ele é decidido por você. Você precisa segurar a sua carne e falar, não, eu não vou fazer aquilo que eu quero, eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer. Então, você tratar bem o próximo. Hoje, o sorriso está cada vez mais difícil, ainda mais com as máscaras. As máscaras tampam hoje um sorriso. Hoje, a pessoa responder com uma voz doce, sabe? Um carinho, uma atenção ao ouvir. A pessoa vai falar alguma coisa, tu fala, tá legal, fala logo, fala rápido. Você fica acelerando e às vezes é algo muito importante e a pessoa não sabe falar rápido. Você precisa olhar nos olhos. Você precisa falar, oi, tudo bem? Nós precisamos fazer isso. Isso é algo muito, muito importante. Você precisa praticar o amor. Você precisa praticar a bondade. Você precisa praticar você precisa ser delicado. Isso parece estranho ser falado, mas é a mais pura realidade. A delicadeza, sabe? De se preocupar, de parar de olhar para si próprio e começar a olhar para o próximo e falar, ei, sabe, a vida não gira em torno de nós, a vida gira em torno de Deus. Ela gira em torno de tudo que nós temos que fazer. Nós precisamos parar e pensar e falar, não, eu preciso tomar a decisão certa, eu preciso agir de maneira correta, eu tenho que parar de agir segundo o que eu quero, agir segundo o que Deus tem para nós. Não é verdade, meu amor? É verdade. Eu queria falar aqui uma coisa. É muito fácil nós sermos gentis e amáveis com as pessoas que não nos conhecem. Com as pessoas de fora, quando você precisa de algo, nós falamos isso no começo. Quando você precisa de algo, de alguém, é fácil você tratar a pessoa bem, você ser amável, você ser gentil. O difícil é você tratar dentro de casa, a esposa tratar o marido, os pais tratarem os filhos, os parentes, as famílias estão se dissolvendo por coisas que se a gente fosse olhar, se a gente estudasse primeiro, a gente ia ver as carnalidades, as coisas humanas saindo de dentro de nós com uma velocidade. É muito fácil você dar uma resposta
ríspida, você fechar a porta, sim, você não querer mais lidar com as pessoas, sim, é muito fácil. Sim. Você não quer ter o trabalho de pedir ao Espírito Santo que te ajude. Que te domine, falar, né? Espírito Santo, me ajuda, sim, transforma. Sim. Quando não há uma transformação dentro de nós, dentro das nossas atitudes, dentro do nosso coração, não opera a vida com Deus, não, sim, opera a vida em Deus. Eu gostaria muito de ler, meu amor, se você me permite. Por favor. Está escrito no livro de 1 João 4, o capítulo 4, do versículo 7 ao 21, o tema é Deus é amor. Você quer conhecer o amor? Você leia o que está escrito aqui, sim, no livro de 1 João 4, a partir do versículo 7. Mas eu vou ler só do 19 ao 21, meu bem. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Sim. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Uau! Está escrito na palavra, sim, de Deus. A essência de Deus é o amor. Sim. E muitas vezes nós que falamos que temos Deus, que andamos com Deus, Deus é tudo para mim, Deus é a minha força, Deus é isso, Deus é aquilo, mas não produzimos a essência de Deus, sim, que é o amor. A amabilidade é uma habilidade de amar. Não tem como você ficar falando para as pessoas, eu sou amável, viu? Olha, uma plaquinha. Eu sou amável, tá? Com uma placa. Ei, eu sou amável. Não tem como a gente andar com um cordão escrito aqui, amável. Não tem como. Se você não tiver uma ação, se você não tiver uma atitude. Sim. São as atitudes. Pense em alguém agora, se ouvindo isso, você pode pensar em alguém que você lembra e fala, fulana é amável. Fulano, uma das características do fulano é que ele é amável ou que ela é amável. Sim. Você consegue lembrar de alguém. Então, que essa pessoa seja você. Sim. Que essa pessoa seja nós. Que a outra pessoa que vem, às vezes, cheia de problemas ou cheia de intenção maldosa de fazer o mal com a gente, encontre em nós a essência de Deus. Sim. O fruto do Espírito Santo de Deus. A amabilidade. Ou a habilidade de amar. Sem amor, nós não vamos ver a Deus. Está escrito na palavra, sim, dele. O fruto do Espírito, ele precisa ser a resposta que você, sim, precisa dar para o mundo, para tudo aquilo que tem te atrapalhado, tudo aquilo que tem vindo sobre a sua vida. Eu sei que você deve estar falando, mas é muito difícil. Uhum. Muitas vezes eu tenho uma dificuldade. E a gente entende isso. Sabe por que a gente entende? Porque a palavra de Deus diz isso em Gálatas 5,16. Uhum. Fala o seguinte, aquele que vive no Espírito, ele não pode cumprir as coisas da carne. E o que isso diz? Isso diz o seguinte, aquele que vive no Espírito não vai cumprir as coisas da carne. Você automaticamente, estando ligado com Deus, estando atento às coisas de Deus, uhum, você não vai querer simplesmente pagar o mal com o mal. Você vai entender que o seu propósito é maior. O seu propósito é muito maior, sim, do que a resposta que você quer dar. Uhum. Muito maior do que, sabe, aquela questão de não, eu tenho a minha honra. A sua honra não vai te levar a lugar nenhum. Sim, meu Deus. A não ser pro precipício. Sabe? A não ser ficar sozinho, ou uhum, ficar sozinha. Pegue, sim, a palavra de Deus, viva ela. Seja o que a minha esposa acabou de falar. Seja alguém que as pessoas vão lembrar sempre e falar, nossa, aquela pessoa ali, ela é tão amável. Sim. Seja a pessoa que todos vão lembrar por causa da amabilidade. Amém. Seja o amor. Uhum. Na vida real. Amém. Seja. Sim. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Que Deus possa realmente nos ensinar cada vez mais o jeito e o modo que nós devemos andar
nesses dias de hoje. Sim. Nessa vida que nós vivemos hoje. Mude a sua vida hoje, vivendo os frutos do Espírito. Chame Jesus para entrar no seu coração. Amém. E ser o seu Senhor. É Amém? verdade. Glória a Deus, meu amor. Ora por nós. Amém, Deus. Te agradecemos por esse tempo tão especial, por esse Aleluia, momento onde nós podemos, Senhor, parar e ouvir a Tua palavra, ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Deus. Que o Senhor possa transformar a nossa mente, as nossas atitudes, a nossa vida. É verdade. Porque se nós te amamos, Senhor, tanto, o Senhor é tudo para nós. Nós precisamos evidenciar esse amor com as nossas atitudes. É verdade, Senhor Jesus. Eu te peço agora, nesse momento, por cada um que está ouvindo essas palavras, que está assistindo esse Em vídeo, nome de Jesus. que tem Pai, dificuldade, toca o meu coração, Senhor, de Deus, cada um. de transmitir os frutos do teu Espírito, que tem dificuldade. Às vezes essa própria pessoa que está ouvindo precisa ser amada, precisa de amor na vida dessa pessoa. Que o Senhor venha, meu Deus, venha poderosamente mudar, transformar Amém, Deus. essa vida, Em nome de e que nós Jesus. possamos, diante de uma situação de afronta, de uma situação, Deus, onde Deus, nós praticar estivermos teu perdidos amor, e não Deus, a sabemos tua o que habilidade, fazer, Deus. nós possamos transmitir o teu amor, nós possamos nome de Jesus, responder com a amabilidade, Sim, Deus. a atitude do amor, Deus. Nos ensina, Espírito Santo, a sermos estas pessoas dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no ambiente que nós vivemos, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos por isso e sabemos que o Senhor já está movendo na nossa vida. Aleluia, amém? Aleluia, irmãos. Deus te abençoe, querida, querido. Deus abençoe. Amém.